Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre 1 Coríntios 15, o capítulo sobre a morte e a vitória sobre a morte. Especificamente nesse versículo, tragada foi a morte pela vitória. Jesus veio e venceu a morte e hoje ele está vivo para todo sempre. E assim como ele morreu e ressuscitou, ele diz que nós também morreríamos e ressuscitaríamos um dia para ele. Para a glória dele, viveríamos para sempre com ele na glória. Mas eu quero que você pense nisso, mas muito mais ainda, lembre que Deus tem os nossos dias na palma das mãos dele. E nada nos acontecerá antes do tempo. Ainda que o inimigo venha com todo tipo de ataque, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. E ele já venceu a morte. Hoje de manhã eu ouvi no primeiro culto da nossa igreja essa palavra. Tragada foi a morte pela vitória. E senti de compartilhar um pouquinho com vocês. A pessoa que estava ministrando não sabia do que Deus já tinha falado desde cedo, mas essa semana toda Deus mandou orar e repreendeu o espírito de morte. Avisei para os nossos irmãos dos grupos de oração, mais próximos, que me ligam sempre, e pedi que orasse, que estivesse cobrindo a minha vida. E depois das gravações de ontem que eu fiz, tive esse ataque forte na garganta, mas mais uma vez o Senhor nos deu vitória. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é fundamental neste tempo que qualquer coisa que nos aconteça, a gente recorra às orações. Peça que as pessoas que oram cubram a sua vida, pessoas unidas com você, que estão no mesmo propósito, que estão realmente querendo ver o seu bem. Não fale para qualquer pessoa, como eu destaquei na semana passada, mas fale para as pessoas que você sabe que vai poder te ajudar. E também estou colocando isso por quê? Porque essa semana perdi algumas pessoas conhecidas e uma jovem que me tocou profundamente, morreu do nada, sabe? Como se fosse um infarto violento. Mas a gente que conhece o mundo espiritual, a gente fica pensando, será que era para morrer tão cedo? Será que é isso mesmo que Deus quer? E aí as pessoas dizem exatamente isso, mas Deus é o dono da vida. E ninguém morre antes da hora. Você ouve muito isso, né? Mas eu quero te dizer, para surpresa minha e para sua também, certamente, nós podemos morrer antes da hora. E vou te mostrar alguns detalhes. Por exemplo, eu sou motorista profissional. Eu aprendi, peguei a melhor carteira porque eu amo dirigir. Eu costumo dizer que meu carro é a minha segunda casa. Então, sempre corri em alta velocidade. 140, 150 era o meu normal. Até um dia que eu encontrei em Eclesiastes uma palavra que dizia: não sejas demasiadamente sábio, nem sejas demasiadamente justo. Por que razão morrerias antes do tempo? Então, quando eu li esse texto em Eclesiastes, Deus me falou claramente: por que razão você morreria antes do tempo? Você não morre antes do tempo se me obedecer. Por que você corre tanto? E no dia que ele sinalizou aquilo, eu disse claramente: Senhor, me perdoa. Eu nem pensava nesse assunto, mas a partir de hoje eu quero pensar, porque eu não morrerei antes da hora. Estarei nos braços do Senhor na hora certa. Não tenho medo de falar da morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Se você é aquela pessoa que tem medo de falar da morte, quero te dizer, não tenha medo. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. E o mesmo Deus que me deu vitória ontem, te dará vitória para sempre, porque Ele é poderoso a fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, hoje eu quero que você pare e pense. Se acontecer alguma coisa com você, se você sentir um mal súbito, aqui no nosso meio mesmo, tem várias pessoas que já passaram por isso, e nós oramos e clamamos na mesma hora, não só eu, mas um exército de pessoas orando, e elas tiveram vitória no mesmo dia. Assim como aconteceu comigo ontem, que eu não tive nem tempo para pedir muita oração a muita gente, foi só as pessoas que me ligaram imediatamente, né? Mas eu não conseguia falar. E eu vi que Deus me deu vitória pelo poder do nome de Jesus e pela intercessão dos meus irmãos. Então, se você sentir qualquer coisa, não vá parar num hospital, não vá de qualquer maneira, antes que você peça às pessoas de oração que orem por você, porque nesse tempo, mais do que nunca, Deus quer nos proteger. Que essa proteção da oração venha sobre a sua vida, porque aí sim, se alguém morrer debaixo de muita oração, pode ter certeza, foi na hora certa, porque Deus tinha um propósito muito maior. Ele diz que Ele ama a morte dos queridos dele também. Deus te abençoe poderosamente.